maior gratidão de ter ele como amigo. Hoje ele é pastor presidente da Graça Abundante lá de Joinville, e a obra lá está crescendo, irmãos, graças a Deus, né? Em breve vamos fazer uma caravana lá para ajudar, amém? Vamos orar por ele. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos. Senhor Deus, aqui está o teu servo, pastor Maico Cardoso, enviado pelo Senhor nesta noite, para trazer a sua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Abençoe ele e a sua família, Senhor Deus, e usa poderosamente sempre onde ele estiver. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém. Mas, Senhor, meus amados, Deus abençoe a igreja, né? Estamos muito felizes de estar aqui nessa noite. Se sentimos em casa. Eu vou ler o texto para vocês sentarem já. Queria que vocês abrissem comigo a sua Bíblia. A palavra do Senhor Jesus. A gente já vai conversar, já vamos ministrar, vamos louvar. E Deus vai operar no nosso meio nessa noite. Eu me sinto em casa. É um presente do Senhor Jesus estar aqui, né? O pastor Marcelo, nosso amigo, nosso irmão, pastora, seu filhote ali que vai ser pai, Nora, Brenão, né? A Nora, e aí a Valentina que vai nascer, né? Jesus é bom demais. Queridos, Dr. Lucas escreveu capítulo 1, versículo 26 de Lucas. Capítulo 1, versículo 26 de Lucas. Dr. Lucas escreveu o seguinte: algo muito forte, um presente de Deus, essa mensagem. Eu queria que você refletisse muito, porque ela é um presente do céu para nossas vidas nessa noite. Fiquei muito feliz quando o Senhor revelou essa mensagem ao nosso coração. Confesso que nunca vi desse jeito ministrada essa mensagem, e o Senhor nos trouxe a graça e a revelação sobre ela. E eu sou feliz por isso, porque o Senhor tem falado e continua falando conosco. Lucas capítulo 1, Dr. Lucas escreve capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer o seguinte, alguns versículos em diante. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste tu graça diante de Deus. Deus viu graça em você. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém, amados? Pode se sentar, no nome de Jesus. E agora, dando as nossas expressando a igreja, nossa alegria de estar aqui mais uma vez. Como presente de Deus, Deus nos presenteia nessa noite, no dia 12 de maio, é 12 ou 13? 13 de maio de 2026, de estarmos aqui na fonte de vida, né, ministrando a palavra do Senhor. E eu tenho certeza absoluta, que você vai sair daqui de uma forma bem diferente que você entrou nesse lugar. Porque Deus nos tem trabalhado no nosso coração, na nossa vida, e a gente tem visto o trabalhar de Deus e ouvido a voz de Deus, né? E não apenas ouvido a voz de Deus, vendo as suas ações no nosso meio. E nós estamos felizes, gratos ao Senhor. Hoje estamos com 44 anos de idade. Sou pai de 5 filhos, para quem não me conhece. Fui um produtor de criança, né? E agora os meus filhos estão cumprindo a minha missão. Minha filha está grávida, vou ter o 3º neto agora. É 3 meninos, pastor. Já tem o Hugo, já tem o Guilherme, e agora vai vir o 3º da minha filha. Então, amados, somos jovens, mas jovens com grandes responsabilidades. A minha filha, há 4 meses atrás, perdeu a criança. Ficou muito triste, então nós já temos uma criança que mora no céu, então é 4 netos. Perdeu, ficou muito triste. Eu disse: fica tranquila, que Deus vai fazer germinar uma nova semente no teu ventre. E ela está grávida de novo, está feliz. E é isso que Deus faz, existem provações e momentos que a gente passa que a gente não entende.
mas depois lá na frente vai servir de testemunho. Eu aprendi com Deus que a caminhada de um cristão, ela é por fases. Deus nunca vai dar uma luta que você não vai suportar nessa fase que você está. Você vai para a segunda fase, para outro nível, e é bacana ir para o segundo nível, para o terceiro nível, mas quanto maior o nível que você vai subindo na presença de Deus, são maiores os enfrentamentos, são maiores as lutas, são maiores as dificuldades que você vai enfrentar. Então quando você dobra o joelho, você pede para Deus: Deus, eu quero ser grande na tua presença, eu quero ser grande, eu quero pregar a tua palavra, eu quero levar o teu nome às nações, eu preciso expressar que o Senhor existe. Te prepara para o processo. Eu nunca vi pessoas grandes enfrentar pequenos problemas, e também nunca vi pessoas pequenas enfrentar grandes problemas. Grandes problemas, grandes pessoas resolvendo. Pequenos problemas, pequenas pessoas resolvendo. Então quando você pede ao Senhor, quando você pede ao Senhor, quando você pede ao Senhor para crescer, para ser grande, se prepara para entrar no processo. Sempre peça para Deus em tuas orações, diga: Senhor, me dá o que eu estou pronto para ter, o que eu estou pronto para receber. Porque às vezes a gente pede coisa para Deus que a gente não está pronto, e aí a gente acaba se frustrando, e a gente acaba se decepcionando, e a gente diz: por que, Deus? Aí Deus diz: mas tu pedisse algo para mim, e eu, por vontade permissiva, não por vontade profunda ou própria, mas por vontade permissiva, te permiti passar por isso, para você entender que você não estava pronto. Então quando você orar, pedir algo para Deus, diz: Deus, me prepare para isso que o Senhor quer me entregar, me prepare para aquilo que o Senhor tem para mim, porque ainda eu quero viver o extraordinário. Não é sobre ter R$1 milhão na conta, é sobre estar pronto para ter isso na sua conta. Não é sobre ter um grande ministério, é estar pronto para esse ministério. Eu aprendo que Deus, Ele nos prepara dando pequenas porções todos os dias, e a obra do Senhor, ela vai crescendo na nossa vida gradativamente. Deus vai dando grandes responsabilidades na nossa caminhada. Ninguém nasce pronto, amados. Ninguém nasce bom. Bom é Deus que fez os céus e a terra. Mas nós vamos crescendo no caminho, nós vamos melhorando no caminho. Nunca bata no peito achando que é você, que o poder é seu, que você é inteligente, que você estudou, que você é intelectual. Não, amados, o nosso fim todo é o mesmo. Todos nós vamos descer à sepultura, todos nós vamos ser enterrados em terra se Jesus não vir buscar a igreja na nossa geração. O nosso corpo vai ser comido, decomposto pela terra, mas o que mais importa é para onde nós vamos enviar a nossa alma. Para o que mais importa é onde nós vamos endereçar a nossa alma. E hoje eu te pergunto: aonde você tem endereçado a sua alma? Se a trombeta tocasse agora, você escutaria o toque, o barulho da trombeta, ou você ficaria? Como está você na presença de Deus? E eu pergunto para você que existe, eu digo para você que tem pessoas que são muito conhecidas na terra, pastor, que a terra conhece, eles são famosos, eles têm nome na calçada da fama, em Hollywood, eles têm nome na terra, são famosos, enchem estádios e locais com a sua fama. Mas quem são eles no céu? Será que são conhecidos no céu? Será que Deus o conhece? E a gente começa a buscar hoje por grandeza terrena, e a gente busca muito por grandeza terrena. Eu quero vencer, eu quero conquistar, e é bênção, mas não quero só ser conhecido na terra, quero ser conhecido no céu. Que Jesus possa te conhecer no céu, que o seu nome possa ser falado no céu, e que o céu possa ser a teu favor no nome de Jesus. E olhando, amados, hoje os dias que estamos vivendo, as situações que estamos passando, os enfrentamentos que estamos enfrentando, nós vemos grandes guerras acontecendo dentro de casa, lares sendo destruídos por falta de amor, de carinho, de afago, de abraço, de conversa, de mesa, de relacionamento. Nós olhamos hoje casas que já não tem mais relacionamento com mesas e filhos. Pais não conversam com filhos, filhos não conversam com o pai, e tudo está normal, porque a gente vive hoje uma geração tecnológica que se afastaram do Senhor, achando que tudo está legal, tudo está bem. Eu tenho meus amigos no WhatsApp, hoje tem pais se comunicando com o filho dentro de casa pelo WhatsApp. Não se tem mais relacionamento, as coisas estão mudando.
Mas Deus está levantando uma geração aí diferente. Uma geração que preza pelo abraço, pelo carinho, pelo afago, pelo beijo. Uma geração que preza pela família. Uma geração que quer ser diferente no meio de um povo tão diferente. Deus, nós está nos chamando a atenção nossa essa noite. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós somos o tempero dessa terra. E Deus nos chama a atenção para como está a nossa casa. Mas entrando na palavra essa noite, amados, como presente do céu, o tema é sobre cura e sobre libertação. Deus me deu essa palavra ao meu coração. Queridos, aqui nós mergulhando nesse texto, nós vamos perceber que esse texto aqui, ele fala sobre alguém. Ele fala sobre alguém que viria e mudaria a humanidade. Mas deixa eu entrar na história. Eu quero voltar lá na história, lá na época de Samuel, quando o povo clamava pelo rei, e Samuel agora levanta Saul, rei de Israel. O povo queria muito um rei, o povo clamava pelo rei. Existiam profetas, mas o povo não queria saber mais de profetas. O povo olhava para a direita, tinha rei, olhava para o Egito, tinha rei, mas Israel não tinha, e o povo queria um rei, e o povo pediu um rei. E Deus, por vontade permissiva, disse a Samuel: Samuel, vai até a casa de Saul e unge Saul, e ele será rei de Israel. Saul, um belemita, homem de guerra, homem de espada, homem forte, homem conhecido, homem inteligente, homem estratégico. E agora Deus unge, através de Samuel, ele para ser rei. Saul assumiu o trono, o primeiro rei da história de Israel. Saul faz um grande trabalho de início, trabalha com temor, trabalha com alegria, trabalha na visão de Deus. Mas o reino começou a crescer, o reino começou a progredir, o reino começou a prosperar. E Samuel agora começa então a olhar para ele e dizer assim: eu sou bom no que eu faço, eu sou bom, eu tenho esse dom de ser rei. Eu tenho um povo comigo que eu domino, que eu administro, que eu sou regido, que eu dou regência a esse povo. Eu sou exemplo para eles, eu sou um guerreiro de espada, eu sou valente. E aí Deus manda um recado para ele e ele não obedece a Deus. Deus manda destruir toda a cidade e ele poupa alguns. Ele desobedece ao Senhor. E aí ele comete um grande erro, porque ele desobedeceu o Criador dos céus e da terra. E nesse momento então, Deus o rejeita. Deus rejeita ele como rei. E Saul agora começa a viver uma parte difícil da sua vida. Um espírito ruim entra em Saul, ele começa a passar por dificuldades, por problemas, por situações. E Deus agora fala então com Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé. E na casa de Jessé tu vai ver um dos filhos de Jessé, na qual eu vou dar a direção, e você vai ungir rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul eu já rejeitei. Mas Samuel queria bater na mesma tecla, insistir no mesmo problema. E disse: Samuel, por que tu temas? Samuel, por que tu insiste? Samuel, por que tu queres se eu já rejeitei? E Samuel então decide ouvir a voz do Senhor e vai na casa de Jessé. E quando chega na casa de Jessé, se passam todos os filhos na presença. Você já ouviu a mensagem falando sobre Davi, mas eu queria trazer nesse contexto a história. E todos os filhos passam, os mais fortes, os mais bonitos, os mais robustos. Samuel esperava que o mais forte, o mais bonito seria o escolhido. E de repente Samuel olha para o Jessé e pergunta: ei, já acabaram-se todos? Todos já se passaram? E aí o pai disse: não, falta ainda o menor. O menor, o mais pequeno, o desfavorecido. Falta ainda o improvável. Porque Samuel não perguntou o tamanho, Samuel não perguntou a idade, Samuel não perguntou se era forte, que nem o senhor. Samuel não perguntou se tinha o cabelinho, que nem o senhor. Samuel não perguntou as características nenhuma, mas o pai já respondeu: mas ele é pequeno, ele não é grande, ele não tem tamanho. Quando o pai diz falta ainda o menor, o pai está dizendo: não pode ser ele, não tem como ser ele, porque ele é menor, porque ele não está pronto, porque ele é pequeno. Mas o pai terreno, o pai de sangue, ele erra porque ele é carnal. Porque o pai de sangue, ele olha muitas vezes pela visão humana, para que os olhos estão vendo.
Na capacidade humana os pais olham dessa forma. Não pode ser. Mas o Pai Celeste, o Pai Todo-Poderoso, Ele não olha como o homem olha. Quando o Pai Celeste olha, Ele já está vendo o futuro, Ele já está vendo o que vai ser, Ele já está olhando o coração, Ele já está entrando e mudando tudo, Ele já consegue ir no âmago da alma, no profundo, e Ele conhece, o Pai já sabe. O Pai já sabe, o Pai já conhece. O Pai já conhecia Davi quando Davi cuidava de ovelhas. Lá no fundo da casa do Pai, quando ele cuidava de ovelhas, o Pai já conhecia ele, o Pai Celeste. O Pai já sabia que Davi tinha matado o urso e leão, mas ninguém sabia. Mas o Pai Celestial sabia. Existem coisas, amados, na nossa vida, que nós não precisamos estar expressando, estar falando, estar colocando, estar dizendo para todo mundo. Existem coisas na nossa vida que a gente passa, que é só você e Deus, é só eu e Deus. Porque eu posso olhar para você e ter um preconceito sobre você, mas é fato que a verdadeira mensagem que está dentro de você, quem sabe é o Pai. Então fica tranquilo, eu começo a aplicar a mensagem nessa noite. Fique tranquilo, o Pai já te viu aqui sentado nessa cadeira, nesse banco, e conforme está o teu coração, o Pai vai liberar coisas para você. Mas deixa eu continuar a história. E de repente Davi entra na cena. Davi agora entra na casa do pai, da casa de Jessé. E Deus diz: Samuel, te coloca-te de pé, porque Samuel ficou sentado. Coloca-te de pé, Samuel. E unge, porque esse é meu ungido, Davi, rei de Israel. Davi tinha 17 anos. Ele só tinha 17 anos. Não tinha porte. Tem quantos anos o nosso violonista aqui? 15? Tem alguém de 17 aqui? Mas eu mais ou menos olhando para ele entrando em cena. E de repente Davi está chegando em cena. Quantos anos tu tem? De repente Samuel perguntou: 17. Como é que vai ser rei? Como é que pode? Não tem estrutura. Mas não quer dizer que ele assumiria o trono naquele momento. Ele tinha 17 anos, mas já tinha um projeto de Deus construído para ele. Não é sobre esse momento que você está sentado aí agora. Porque enquanto você está sentado ouvindo essa mensagem, Deus está te preparando para coisas maiores. Pode ser que não seja agora, mas no momento certo coisas grandes virão até você. E Deus está te preparando para coisas maiores. Não quer dizer que você vai assumir agora. Davi tinha 17, mas Deus já tinha escrito uma história para Davi. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas vezes nós queremos pegar a caneta que escreve a nossa história e ficar com ela na nossa mão e nós escrever a nossa própria história. Eu te digo nessa noite: entrega a caneta que escreve a tua história na mão de Deus, porque ela vai ter final feliz. Oh, glória a Deus. Oh, glória, vai estar esquentando, mas nós vamos esquentar esse ambiente no nome de Jesus. Amém, Jesus. Então a cena agora está ali. Davi, 17 anos, vai ser ungido rei, mas não vai tomar posse. Um espírito do mal começa a tomar conta de Saul. E Saul lembra de quem? Ah, tem o Davi, filho de Jessé. Lá vai Davi na casa de Saul trocar harpa. Mas Saul nem imaginava que ele seria o rei sucessor. Mas ele vai lá tocar harpa. Por quê, queridos? Porque ele já recebeu a unção de rei, mas ainda ele não tomou posse do trono. Ele continuou fazendo as coisas de formas normais, servindo a Deus e esperando o momento certo para assumir o trono. Tem pessoas que desistem antes dos planos de Deus se tornar realidade na tua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que você está no processo, você está aprendendo. Talvez agora você está na casa de Saul tocando um pouco de harpa. Talvez agora você está tocando, talvez você está nesse processo agora mais pequeno. Você está aprendendo, você vai crescer, você vai chegar no propósito de Deus. E Davi continuou tocando harpa, fazendo o que tinha que fazer. E agora tem uma guerra. Os filisteus cercaram Israel. Israel está sendo envergonhada. Israel está sendo afrontado. Os filisteus assumiram, vamos arrebentar. Os irmãos de Davi tudo com medo, tudo grande. Os guerreiros tudo com medo de Golias. Todo mundo com medo, não. O que vai acontecer? E de repente o pai chama Davi. Tu vai no campo levar alimentação para os teus irmãos e vê como é que está tudo lá. E Davi vai como informante levar o alimento. Chega lá e vê aquele camarada tirando sarro, julgando o povo de Deus, querendo desistir de Israel. E ninguém enfrentava, ficava calado. Uma ousadia entrou em Davi.
algo do céu entrou, aquela unção que foi dada sobre a vida dele com 17 anos de idade. Tudo mudou. Existe uma ousadia entrando dentro de você. Talvez você já enfrentou urso, talvez você já enfrentou leão, mas Deus está te capacitando nessa noite para enfrentar gigantes. E aí Davi está lá no campo agora, olha para tudo aquilo, fica bravo, vai conversar com Saul e diga: rei, deixa eu lutar. Rei, deixa eu ir para frente. E certo rei olhou para ele e perguntou: mas você já lutou o quê? Você sabe lutar o quê, rapaz? Qual a arma que você é bom? Ele disse: eu sou bom na funda. Mas o que é esse negócio de funda? Talvez o rei nem sabia, porque o rei era acostumado a lutar com a espada, porque era um grande guerreiro, o rei Saul. Saul, coloca a roupa, então tu quer, tudo bem. Vou colocar tu para isso. Coloca a roupa dele em Davi, mas não dá nem para andar. Porque a armadura era feita para Saul usar, não para Davi. E às vezes Deus nos dá um talento, tem um chamado na nossa vida, e você diz assim: eu queria ser que nem um pastor tal, e você não é grato pelo aquilo que Deus te deu. Fique ciente, você, se Deus te deu uma armadura para você lutar, é aquela que você consegue dar conta, suportar e dominar. Não queira usar minhas ferramentas para você lutar, que talvez você não esteja pronto. Deus levantou você para um grande exército, deu a ferramenta correta que você aguenta carregar. Fique ligado e fique ciente, se você está passando por dificuldade, existe uma ferramenta que Deus deu para você usar, e você precisa usá-la de forma inteligente. Quando colocaram a ferramenta de Saul para Davi usar, não deu certo. Mas de repente Davi diz: não, eu vou usar com a ferramenta, vou lutar com a ferramenta que o pai me deu e vai dar certo. A guerra está montada. E agora Davi vai enfrentar o gigante de forma inteligente. E o gigante vem bravo na direção de Davi para matar. E Davi olha para ele e diz assim: ó, você vem a mim com espada e com lança, mas eu estou indo na tua direção no nome de Deus vivo, no nome de Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E aí ele pega, gira e solta. E quando ele solta, a pedra vai na direção da fronte do gigante. O gigante cai por terra, derrotado. Analisa agora, queridos, comigo. Imagina Davi lutando com a espada. Como é que ele ia derrotar o gigante? Não tinha tamanho, 1,60 m, 1,62 m de altura. Como é que ele ia derrubar alguém de 3 metros de altura? Não tinha como. Como não tinha revólver na época para dar um tiro, Deus usou alguém especialista em pedra, que pegava de longe. O rei, o Saul, amados, o Golias, ele estava todo caracterizado como guerreiro. O seu corpo estava todo protegido. O lugar à mercê que ficava era a fonte. E foi direitinho onde é que estava a mercê. Porque quando ele gira, a pedra ele solta, Jeová se encarrega de colocar a direção. Fique tranquilo, usa a ferramenta na hora certa, porque quem dá a direção da ferramenta é Deus. Amém. Tem coisas que é você que faz, tem outras é que Deus que faz. Porque quando ele disse: eu vou atirar o nome do Deus vivo, Deus está dizendo o seguinte: eu não vou lutar sozinho, eu vou lutar com Deus. E quem luta com Deus vence as guerras, vence as batalhas. Tem guerras que a gente tenta arrancar, levar no peito da vida, e a gente não consegue suportar, porque começa a vir tristeza, angústia, e você começa a se decepcionar com pessoas. Sabe por quê? Porque essa guerra era para você ter chamado Deus para lutar com você. Amém. E você quer resolver sozinho, mas nessa noite Deus te trouxe desse lugar e traz a menção da minha boca para falar para você que você não pode lutar sozinho, que você não está sozinho. Ele está dizendo: conte comigo, eu estou com você. Amém. E Davi derrota o gigante. Davi tem um trono de sucesso. Davi assume o reinado aos 30 anos. Davi vai para o trono, senta na cadeira real, entra no palácio. Por quê? Porque Saul matou tantos, entrou na desobediência de Deus, e a própria espada que ele usava para matar, agora tira a sua própria vida. Saul se atira sobre a espada e se mata, tira a própria vida, quando ele estava perseguindo Davi. E agora Davi então entra e assume o trono, porque era projeto de Deus. Fique tranquilo, porque se Deus tem projeto para você, vai dar certo no tempo de Deus. Tem gente que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda e nunca falha. Ele chega na hora certa e no momento certo. Oh glória! Davi assume o trono. E Davi agora assume um trono de sucesso. Davi é o maior rei que Israel já teve, o mais conhecido, o mais famoso, o mais falado. Se você for em Israel, hoje em Israel tem
Um monte de hotel com o nome de Rei Davi, o rei mais famoso que Israel já teve. Porém, um dia, Davi olhou da sua casa e viu alguém chamado Betseba. Olhou para baixo, achou bonita, é diferente. Davi tinha todas as mulheres. Deus deu para ele o reino, deu o poder, deu a fama, deu o sucesso, deu a cadeira, deu o cetro, deu o palácio. Tinha tudo para ser alguém, construir uma grande carreira. Mas de repente, pelos seus olhos, ele olha a Betseba e diz: ela é diferente. Eu gostei dela. Estava tudo certo. Poderia ficar tudo bem. Mas ele olha: não, ela é diferente, eu quero ela. Ele quis alguém que já tinha dono. Ele quis alguém que já tinha compromisso. Ele quis alguém que não era vontade de Deus para a vida dele. Mas ele quis. E ele estava disposto agora, porque entrou algo no coração dele, a passar por cima de tudo e de todos. Ele estava disposto a perder o próprio reino, colocar tudo a perder. Porque os seus olhos da corrupciência, seus olhos da carne, olharam e viram aquela mulher bonita, diferente. Ele tinha diversas mulheres, mas ele olhou para aquela e disse: eu quero aquela. Quem é o marido dela? Isso. Guerreiro, te defende, rei. É valente, é bom na espada, defende o teu reino. Como é que eu vou fazer para me livrar desse camarada? Davi ensaia uma emboscada, coloca Urias na frente de batalha, para ele morrer. Tudo predestinado, tudo pronto, tudo já maquinado. O mal sendo maquinado agora para o pecado. O pecado não entra na tua vida de repente. Hoje você pode estar bem, mas se os seus olhos não estiverem focados no Senhor, algo no mundo pode te chamar a atenção. Satanás quer jogar uma seta na tua mente, no teu coração, quer te iludir, quer te tirar da presença de Deus, quer te tirar do lugar secreto de oração. Satanás quer te tirar das madrugadas, quando você conversa com Deus. E alguns já pararam, pastor. Já não converso mais, já não tem mais intimidade. O lugar secreto perdeu a graça. Não tem mais graça, está buscando a graça na presença de Deus. Porque uma seta tão pequena entrou dentro do coração e agora você não é bem assim. Mas o pastor pregou, mas não é bem do jeito que ele fala. Porque não é bem desse jeito. Deus é amor. Deus é amor. Aleluia, Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que ele é justiça. E de repente, a seta entrou. Urias vai para a guerra. É morto. Está tudo pronto. A ligação está feita. Deu certo a estratégia. Traz Betseba para mim. Toma Betseba como mulher. Engravida ela. Perde o primeiro filho. E agora vem o segundo. Fica grávida de volta. E de repente Deus manda o profeta Natan ir na casa de Davi, dizendo: Davi, tem um homem que só tinha uma joia, algo especial. E de repente alguém, um ladrão, alguém diferente veio e roubou o que ele tinha de tão especial e tomou para ele. Davi olha para o profeta e diz assim: esse homem é digno de morte. Aí o profeta olha para ele sim, e diz assim: pois é, Davi, pois é, rei, esse homem é você. Você pegou o que não era seu, você desejou o que não era seu, e agora Deus está sobre a sua vida com punição. Davi cai de planto no chão e começa a chorar, começa a se lamentar, começa a gritar. De repente o profeta olha para ele e diz assim: Deus te perdoa, rei, fica tranquilo, só que a espada da justiça nunca mais vai sair da sua casa. Enquanto você viver, você vai pagar pelo que você fez. Deus já te perdoou. Sabe que existem coisas, decisões que a gente toma na vida, que a gente paga uma consequência pela vida inteira. Deus perdoa, mas a consequência não falha. Deus manda dizer para você que uma coisa nessa noite, que tem pessoas que às vezes se colocam de engano na presença de Deus. Eu estou enrolando alguém, eu quero dar golpe em alguém, eu quero passar a perna em alguém. Um dia você vai estar na tua casa e de repente alguém vai bater a porta, vai bater palma lá na frente, assim ó. Oi, bom dia, tudo bem? Pois não, quem é você? Eu sou a consequência. Eu vim acertar as contas com você. A consequência chega na nossa casa. Bate palma na frente. Sabe quando? Quando a gente menos espera.
É uma mensagem forte, mas é transformadora. Não é cura essa noite, pastor. Deus está começando a curar a alma. Porque quando a gente entende que a gente precisa entender que o céu trabalha ao nosso favor, mas não é o nosso favor do jeito que a gente quer. Não é que o céu dá tudo que a gente quer. O céu trabalha ao nosso favor também na correção. E Deus está chamando a atenção. Se você está fazendo algo errado nessa noite, pare! A consequência está para bater palma na frente da tua casa a qualquer momento. E ela não vai vir com hora marcada, ela vai vir de surpresa. Jesus, tem misericórdia. Foi na casa do rei Davi. Davi morreu, deixou o trono. Era para ser um sucesso. Morreu se acertando com Deus. Nos momentos de dificuldade, ele escreve os melhores salmos que você já leu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Davi escreveu lindos salmos, grandes canções, tentando se acertar com Deus. Mas morreu com a espada da justiça dentro da sua casa. Salomão assumiu o trono, o seu filho. Deus conversa com ele: Salomão, o que tu queres? Peça que eu te darei. Salomão disse: eu quero sabedoria. Aí Deus disse: quando soubesse pedir, também te darei riqueza. Porque você não conhece alguém que é sábio ou pobre. Alguém conhece? Porque não é sobre riqueza humana só, é sobre o equilíbrio da vida. É difícil ver um sábio passando dificuldade. Salomão se torna sábio, constrói um grande rei, um grande reino, um dos mais prósperos. Faz um grande templo, tudo de ouro, adornado. Demorou muito para ser construído. Ficou maravilhoso. Quem entrava era o luxo, era tudo de bom, estava tudo lindo, era um sucesso o reinado dele. Até que ele começou a ouvir vozes estranhas, povos de outras etnias, dizendo como deveria se fazer. E de repente agora ele não está mais focado só em Deus. Agora ele está focado na idolatria também. Começa a dividir o altar de Deus com o altar de Baal, com deuses estranhos, trazendo para eles como feitiçaria e coisas terríveis. Há quem diga que Salomão foi um dos iniciadores da feitiçaria, um rei escolhido por Deus, sucessor do pai, para ter um grande trono, mas de repente tem um grande momento e agora também está frustrado. Fez tudo errado, desobedeceu a voz do pai, não andou como o pai queria, e de repente também, depois de muitos anos, o seu tempo acabou. Porque todos nós temos um prazo de validade. Não nascemos para semente aqui. Temos um prazo. Alguns acabam esse prazo com 30, outros com 20, outros com 80, outros com 15. Todos nós temos um prazo aqui de vida e de negócio e de chamado. E agora então chega a vez de Roboão, filho de Salomão, assumir o trono. Nesse momento ele não consegue manter o povo do norte e o povo do sul, e é uma divisão de reino. E agora tem o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. E tudo começa a mudar. Roboão fica do lado de Judá, faz um grande trabalho, mas também mergulha na idolatria. Vocês percebem que grandes homens começam bem os seus ministérios, começam bem o seu chamado, começam bem os seus passos, mas de repente se sujam com as oportunidades que o mundo oferece. Talvez olha para tudo e diz assim: Jesus não é o suficiente, Deus não é o suficiente, existem coisas mais profundas que eu quero conhecer. Aquelas pessoas que dizem isso hoje porque não conhecem Jesus verdadeiramente. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quem conhece Jesus não vai buscar subterfúgio em outro lugar. Quem conhece Jesus não vai buscar adoração a outros deuses em outro lugar. Porque Jesus é o suficiente para a minha vida, para a tua vida, para os nossos dias, para os nossos passos. Roboão errou e também teve um prazo de validade, perde o reino. E muitos reis se passaram, pastor Marcelo. Se passaram alguns reis. E também uma rainha chamada Dália, a única rainha no reino de Judá que reinou sozinha. Reinou sozinha por quê? Porque o seu esposo, que se chamava rei Jeorão, quando o pai dele deixa o trono para ele, e para os irmãos deixa toda a riqueza, mas para ele deixa o trono,
Ele mata todos os irmãos, para não ter risco de trono, para ninguém roubar o trono dele. E de repente ele morre com doença intestinal, e ele é enterrado como indigente, porque aquele que usa da oportunidade que Deus dá para fazer as coisas erradas, muitas vezes vai morrer como indigente. O diabo quer arrancar a nossa identidade, o nosso nome, quer que a gente morra como um qualquer, quer arrancar o título de homem, de mulher de Deus na nossa vida. Mas Deus está levantando uma geração diferente, que preza pelo nome que tem, que quando sair dessa terra, pisar nos reinos celestiais, vai deixar um legado. Amém. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. E nós olhamos a história. Adália chegou a dar um conselho para o seu filho que era rei, um conselho que ele para ser de vida e foi de morte. E de repente o filho morre e ela assume o trono, mata todos os netos, mata todas as famílias que poderiam vir depois dela com medo de perder o trono, a única rainha do reino de Judá. Mas Deus guardou um neto escondido pelo profeta, deixou escondidinho, guardadinho. Mas esse também pecou e errou. O tempo se passou e agora nós estamos no 20º rei da escala de Judá, chamado Zedequias. Zedequias estava fazendo um bom trabalho, mas chegou o tempo agora que Roma, o império, invade Israel e leva Zedequias e o povo de Israel a cativeiro na Babilônia, o cativeiro babilônico. Zedequias foi morto na Babilônia, arrancaram os seus olhos, e ali se acaba uma geração de reis, ali se acaba a descendência de reis, ali se acaba todo um projeto que Deus tinha construído de reis, começado então por Davi, um reino que não teria fim, um reino que não teria prazo de validade, e agora é destruído pelo pecado, destruído porque Deus permitiu que a Babilônia entrasse em Jerusalém para destruir, porque o pecado era tanto naquele lugar, era prostituição à luz do dia, era roubo, era desvio, era macumbaria, era feitiçaria, era idolatria. Deus permitiu que a Babilônia entrasse lá e destruísse tudo e levasse o povo cativo. 540 anos se passaram, o povo ficou cativo, saiu de lá alguns anos depois, mas agora 540 anos dessa história que eu estou dizendo para você, até esse versículo que eu li aqui agora, a terra está se preparando para receber alguém diferente. A terra está sendo preparada agora para mudar a história, porque se passaram reis que era para ser sucesso, mas deixaram fracassos, destruição pelo caminho. Deus olhou para a destra dele e disse assim: meu filho, nós temos que entrar com providência. E de repente o anjo desce. No texto que eu li, o anjo Gabriel foi enviado. Ele vai numa cidade chamada Nazaré. Ele vai descer lá na cidade de Nazaré, depois de muitos reis ter se passado, depois da história ter sido rompida, depois de Satanás ter pensado que acabou com a raiz de Davi, que acabou com o legado que Davi deixaria. E agora então uma jovem chamada Maria recebe uma informação de um anjo: ei, na cidade de Nazaré, o anjo desce lá. E o que era Nazaré, meus amados? Era uma cidade pequena, uma cidade com pouco povo, uma vila pequena. Nazaré não tinha produção, não tinha fábrica, não tinha nada, mas o anjo desceu lá. Não é sobre o lugar que você está, não é sobre a região geográfica que você vive, é sobre o chamado que você carrega. Fica tranquilo, se não for ninguém aparecer, Deus vai mandar descer alguém do céu para trazer uma mensagem, uma informação para você. Porque quando chegar o teu momento que Deus vai te levantar, Deus manda anjo, Deus manda arcanjo, Deus manda Miguel, mas Ele vai mandar alguém levar o recado para você. E estava lá Maria. Maravilhoso. Uma cidade tão pequena, pastor. É verdade, Senhor. Uma cidade chamada Nazaré. E Maria recebe a informação. Disse o anjo a Maria: não temas, porque Deus viu graça em você. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e porás ao nome de Jesus, o Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de... Lê comigo ali, coloca aqui na tela, por gentileza. Aleluia. Capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 32. E disse então ao anjo a Maria: não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, dará luz a um filho, e porás o nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi. O trono de Davi. Quando Satanás tinha achado que tinha acabado com os reis anteriores, que a mensagem não ia se cumprir, o anjo desce do céu agora e fala com Maria: ei, existe um trono que há 540 anos atrás se acabou, não teve sucessores. Todo mundo achou que não ia se ligar, que não ia dar mais certo. Mas de repente o anjo desce numa cidade tão pequena chamada Nazaré, está dizendo assim: ó, o plano continua de pé, a mensagem vai acontecer. E de repente aquela jovenzinha Maria fica grávida, e agora ela vai começar a passear, andar pela rua. Há quem diga que Maria tinha 14, 15 anos de idade, era uma adolescente. Está carregando o descendente de Davi, um trono onde Satanás achou que tinha destruído, que tinha acabado. Agora alguém está levando a semente, a raiz dentro do ventre, o rei diferente, alguém que a terra estava preparada para receber. Então de repente Maria começa a andar, começa a partilhar, e o anjo chega para José e diz assim: ó, você vai ser o pai, mas só o pai terreno, porque o pai que gerou dentro dela foi o Espírito Santo. E de repente aquela criança chega no momento de nascer, e vão para Belém. E assim a criança nasce no palácio, não. Essa criança nasce num trono, não. Ela nasce numa manjedoura. Essa criança nasceu no momento onde rei Herodes ficou sabendo que nasceria o rei de Judá, o rei de Israel. Ele ficou tão bravo, ficou tão nervoso, que começou a matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Começou a exterminar. Mas Jesus estava escondido numa manjedoura. E de repente agora a terra recebeu alguém diferente, com uma grande promessa. Alguém que traria de volta o trono de Davi. Alguém agora que faria uma coisa diferente no meio de nós. Davi teve um grande trono, Davi teve um grande palácio, Davi teve concubinas, Salomão também teve. Mas nenhum deles teve poder de curar alguém, de transformar alguém. Mas alguém diferente está chegando aí na história. Alguém diferente está vindo aí para a história. Alguém diferente está entrando na tua história nessa noite. Você ouviu a história dos reis. Agora eu vou te falar um pouco do rei dos reis, do todo-poderoso rei de Israel. Você entende que existiam os passos, foram 20 reis que se passaram. 540 anos depois, agora veio o verdadeiro rei de Israel. Nasceu numa manjedoura. Nunca teve num palácio, nunca sentou numa cadeira, nunca teve o cetro na sua mão. Mas de repente ele cresce, começa um grande trabalho. Antes de começar seu ministério, vai para um monte. Satanás tenta mais uma cartada. Ele diz para ele: te darei o reino, te darei tudo. Se tu és o Todo-Poderoso, transforma essas pedras em pão. Aí o rei diz para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de meu pai. Porque esse rei era diferente. Esse rei não veio para confete, para aplauso nessa terra, mas ele veio com um propósito maior: morrer pela humanidade, pelo mundo inteiro. Morrer pelos meus e os seus pecados. Davi não tinha o poder de morrer numa cruz e perdoar os meus e os seus pecados, mas esse rei tinha. E de repente agora esse rei começa o seu ministério. E ele começa a fazer coisas que nenhum dos reis fizeram antes. Ele começa a chegar em cego e começa a curar. Ele começa a chegar enfermo e começa a curar. Ele começa a chegar em lugares onde já tem mortos que está 4 dias cheirando mal. Ele só diz: sai para fora, e ele sai andando defunto. Esse rei que veio agora é diferente. Ele veio para limpar tudo que os outros reis fizeram de errado. Esse rei que veio agora, ele veio com um propósito maior. Ele não tinha trono na terra, ele não tinha cetro na terra, ele não tinha palácio na terra, mas no céu assentava à destra do Pai, reinando com o Pai, e desceu para ser homem que nem eu e que nem você. Talvez a terra não aplaudiu como rei, talvez a terra não se ajoelhou dele na presença dele como rei, mas no céu é famoso, é conhecido. E de repente ele começa esse ministério, e agora ele começa a ser perseguido para a morte. E morte de cruz. Eu já preguei aqui a vez passada, e de repente agora ele está no lugar, sofrendo, derramando lágrimas de sangue, suor e sangue do Getsemane, suando por mim e por você, derramando suor por mim e por você. Mas curou a minha e a sua vida, nos deu o direito de ser chamado filho agora, mas ele está sofrendo.
ele está sendo magoado, sem levar uma chicotada, ele começa a sangrar pelos seus poros, porque a pressão psicológica era tão grande do que ele iria enfrentar. Ele começa a sofrer nesse momento, porque ele, como carne, como homem, agora está sofrendo. É preso. Antes de ser preso, leva um beijo do traidor. Judas andou com ele, estava com ele, andava, era tudo legal. Eu conheço um monte de gente que andou com Jesus e traiu Jesus, sabia, amados? Andar com Jesus não é o suficiente. Andar com Jesus não quer dizer nada. Tem que decidir ser dele. Eu sou propriedade tua, Jesus, e eu decido hoje ser teu, meu Pai. Eu não quero só andar contigo, eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir a tua voz nos meus ouvidos, meu Pai. Quando na madrugada eu entrar em oração, eu quero sentir a tua presença do meu lado, falando comigo e dizendo: meu filho, só mais uma milha. Jesus é tão maravilhoso para a gente querer só andar com ele. Judas andou, Judas caminhou, Judas viu os seus milagres, Judas viu as suas ações, mas Judas traiu. E de repente ele é levado preso. Apanha de quinta para sexta uma camaçada de pau tão grande. Fica todo esquartejado. É apresentado ao povo. Pilatos quer lavar as mãos, não quer condená-lo. Foi a júri popular, o povo diz assim: crucificam. Mesmo depois de apanhar quinta-feira para sexta inteira da noite, crucificam. Qual a sentença? A crucificação. Foi condenado à crucificação pelo povo. Da onde ele foi condenado até o Monte Caveiro, o Monte Gólgota, era 600 metros de caminhada. Qualquer um demoraria 15 minutos, mesmo ter sofrido muito. Mas ele levou 3 horas para dar 600 metros. Carregou uma cruz que não era minha. Carregou uma cruz que era de Barrabás, mas representando a nossa cruz. Não era só minha, era nossa. A cruz que ele carregava foi um tamanho feito para Barrabás, porque Barrabás seria crucificado. Mas o povo não quis que soltasse, crucificasse o ladrão. O povo quis que crucificasse Jesus. O povo que recebeu cura, É verdade. o povo que recebeu milagre, agora está crucificando o rei dos judeus. Então coloca uma mensagem. Ele vai levando a cruz, e na frente onde leva a cruz tem uma mensagem escrita. Uma mensagem escrita dizendo aqui: é o rei dos judeus, Jesus de Nazaré. Dizia de onde ele veio, o que ele era. E o povo levando ele para a crucificação. Aí os fariseus disseram, os povos disseram: mas como? Ele não pode levar esse título. E Pilatos falou: o que está escrito, está escrito, e não pode ser mudado. Pilatos reconheceu ele como rei dos judeus. Ele morre numa cruz. Na cruz do centro é colocado. Quando chega das 9 da manhã às 3 da tarde, ele sofre naquela cruz. Às 3 da tarde ele morre. Fecha os olhos por mim e por você. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. Ele morre como um malfeitor sendo crucificado. A pior morte da época. A pior condenação naquela época. Ele morreu por mim e por você numa cruz. Para hoje eu e você ter milagres gerados na nossa vida. Ele morreu crucificado como ladrão no lugar de Barrabás. A cruz do centro é uma cruz expressiva. Tinha a direita, tinha a esquerda, mas a cruz do centro era expressiva, uma cruz alta, uma cruz diferente. E lá no centro estava pendurado o que se dizia rei dos judeus. Estava escrito em cima. Eles queriam arrancar o título, mas não tiveram como. Se passaram sexta, o véu do templo foi rasgado e agora o homem tem comunicação direta com Deus. Se passaram sábado, no domingo pela manhã algo diferente aconteceu na terra. No domingo pela manhã algo diferente aconteceu na terra. A terra nunca tinha visto alguém com poder de ressuscitar. E a terra começou agora a ver que esse rei era diferente. Davi foi um grande rei, Salomão foi um grande rei, mas todos eles estão enterrados nos mesmos lugares Verdade, Jesus. da história. Mas esse rei agora é diferente. No domingo da manhã, a terra agora vai participar de algo que nunca participou. Quando ele morre, um terremoto há sobre a terra e ninguém entende o que acontece. Antes de morrer, ele olha para baixo e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Os reis que se passaram antes mandavam matar, mandavam cortar, mandavam enterrar, mandavam fazer tudo com tipo de coisa maléfica. Mas esse olhou para a terra e disse: Pai, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Esse rei é diferente. Os reis que passaram antes não tiveram o poder de pegar uma lama, colocar no olho de um cego, e o cego agora começar a enxergar, e o povo começou a dizer, pensar: esse rei é diferente.
Esse rei é diferente. Esse rei é diferente. Agora então, no domingo pela manhã, ele ressuscita entre os mortos. Eu não conheço nenhum livro, nem livro de aplicação, nem história de ninguém. Algum rei que no terceiro dia depois ele ressuscita dentre os mortos. Mas ele morreu na sexta-feira como rei de Israel. Alguém que deixou um legado. Alguém que deixou uma história. Só que no domingo pela manhã ele ressuscita como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, maravilhoso! E o Dr. Lucas vai dizer aqui que o seu trono não tem fim. O seu trono é eterno. Davi não tem poder para curar, mas esse rei tem poder para te curar da tua doença que você está sofrendo agora. Quando através dessa campanha você vai ser curado. Amém, Jesus. Davi não tinha poder para libertar, mas da raiz dele alguém nasceu diferente. E esse agora diz: vai, não peques mais, os teus pecados estão perdoados. Ele tem poder para perdoar os teus pecados, sarar tuas feridas, libertar. Quem quer que você que ele liberte? Aleluia. Esse rei é diferente. Glória a Deus. Davi teve um grande reinado, mas nunca teve o poder de estar em vários lugares, em todos os momentos, no mesmo momento, em vários lugares. Davi teve um grande reinado, mas ele não era onipresente, nunca foi, nunca será. Porque nesse momento o rei que está aqui, ele está em Israel, ele está nos Estados Unidos, ele está no Canadá, porque a sua presença é aqui, a sua presença é lá, a sua presença é no norte, a sua presença é no sul. Esse rei é diferente. Esse rei nós temos conexão direta para falar que o Davi tinha que marcar a hora, pegar a fila, pegar nome, deixar nome escrito numa lista, mas esse rei você não precisa ficar com o nome lista. A qualquer momento que você acessar o trono, ele vai estar disposto a te ouvir, a te escutar. Oh, santo! Aleluia! Esse rei é diferente. Maravilhoso! Esse rei é tão diferente que hoje começa a mudar dentro de você. Amém. O que outras pessoas não conseguiram mudar. Verdade, Jesus. Esse rei é diferente. Esse rei está entrando na tua casa agora e mudando aquilo que você não consegue mudar. Porque tem coisas que só esse rei pode fazer. Esse rei é diferente. Esse rei é diferente. Esse rei é diferente porque quando eu tinha 2 anos de idade, o médico disse: vai morrer. Não tem como, o câncer já consumiu os ossos. Vai consumir a perna direita, tem que cortar fora. Mas de repente ele entra na minha casa e só me dá um toque na minha perna. E eu fui curado porque esse rei é diferente. Aleluia! Esse rei é diferente. Maravilhoso! Esse rei é diferente porque um dia ele marcou encontro com você em algum lugar. Aleluia! Entrou na tua vida, mudou teu quadro, mudou tua história. E hoje você adora, você exalta. E outrora você dizia: esse negócio de crente é tudo louco. Os crentes são tudo loucos, são tudo doidos. Mas quando você experimentou um pouco do manjar desse rei, você diz: não, esse rei é diferente, eu tenho saudade, eu tenho sede, eu quero andar com ele, eu quero estar com ele em todos os momentos, porque esse rei é diferente. Maravilhoso é Jesus. Fizeram um grande trabalho esses reis que passaram antes, mas nenhum deles tinha poder para morrer numa cruz pela humanidade inteira e nos dar o direito de salvação. Esse rei é diferente. Esse rei é diferente, sabe por quê? Porque nesse momento ele está sentado à destra do Pai, no trono todo-poderoso, dizendo: eu vou operar na fonte de vida, na graça abundante, nessas igrejas que têm um verdadeiro evangelho, que prezam pelas coisas certas. Esse rei marcou um encontro contigo nesse lugar para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Esse rei você pode até não ver ele pessoalmente, mas quando se fala dele você sente na tua pele, porque a tua pele se arrepia toda. Esse rei é diferente. Esse rei marcou encontro contigo nesse lugar, nessa noite. E o texto vai dizer: Dr. Lucas disse: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fique de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantas vezes que você não tinha para onde correr? Talvez se você ligasse para o rei da Espanha, uma ligação, ele não iria lhe atender. Aleluia, Jesus. Tem que marcar horário meses e meses antes. Talvez se você quisesse uma conexão com o presidente da seleção do Brasil, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para conversar com ele, dar uma ideia, falar alguma coisa, ou pedir às vezes uma bênção, ele não pode te dar nada, ele não tem nada para te entregar. E você não consegue falar com ele.
Talvez você não, eu vou para a Inglaterra falar com a rainha para ver o que ela pode fazer para a minha vida. Ela não vai te receber. Talvez não, eu vou então agora para um outro país, para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte. Eu vou viajar o mundo, eu preciso falar com alguém poderoso. Eu vou viajar para os Estados Unidos para falar com o Donald Trump. Ele não vai te receber. Ah, como eu queria falar com um cantor famoso, eu queria conversar com ele, falar um pouco da minha história para ver se ele me ajudasse, mudar minha vida financeira. Talvez ele me desse um presente, uma casa, um carro. Ele não vai ouvir você. Talvez ouça, mas é muito difícil. Mas se você dobrar o joelho, em qualquer lugar que você estiver, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. pode ser na rua, no meio da rua, no meio da calçada, dobrar o teu joelho. Você vai entrar em conexão direta com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o guarda de Israel que não dorme, em nenhum momento está olhando para a terra. Você não precisa ter horário marcado, você sempre tem preferência na agenda dele. E aí ele manda perguntar para você por que você está tão distante. Ele sente falta e saudade de conversar conosco nas madrugadas. Nas manhãs, quando o sol se põe, a gente não conversa mais, mesmo tendo conexão com ele. Ele é tão poderoso que ele consegue resolver o meu problema, do Breno, do pastor Marcelo, de toda essa igreja ao mesmo tempo, ao mesmo momento. Mas a gente busca subterfúgio em vários lugares, mesmo na presença desse rei. É verdade. A doença chega na nossa casa, a gente não vai primeiro dobrar o joelho para conversar com o Rei dos Reis, a gente corre para o médico primeiro. A gente pede conselhos para todo mundo que não pode dar para nós algo que pode mudar a nossa vida. E não dobra o joelho para abrir o nosso coração para o Rei dos Reis. Nós tentamos resolver tudo no peito, na força do nosso braço. E não, eu vou arrebentar, eu vou para cima. E você chega à conclusão que você não pode. Verdade. Mas nessa noite eu quero te ligar a esse Rei da Glória, conexão direta com o céu, e dizer que tudo vai mudar a partir do momento que você correr na presença dele. Maravilhoso é o Senhor, aleluia, Jesus. Obrigado. O trono está garantido. Verdade. Ninguém tira ele de lá. Sempre será rei eternamente, glória. Ninguém pode ir com ele. Na mão dele está todo o poder. A palavra diz que ele se assenta no céu e apoia o pé na terra. A palavra diz que o céu é o seu trono e a terra é estrado para os seus pés. Olha o tamanho do rei de Israel, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que não dorme. Ele quer conexão direta com você nessa noite. Verdade, Jesus. Cante comigo assim, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplaude o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu queria perguntar nessa noite: Obrigado, Jesus. Obrigado. o seu reino é sempre eterno? O seu reino tem um prazo para a vida inteira? Glória a Deus. Eu queria perguntar nessa noite: se tem alguém que gostaria de Espírito da voltar verdade. comigo,
Se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus de Nazaré, Senhor, aleluia. se tem alguém que foi tocado com essa palavra, que entendeu, essa palavra falou comigo no meu coração. Eu ouvi falar sobre vários reis, mas eu nunca tinha ouvido falar do Rei dos Reis dessa É forma. verdade, Jesus. Eu queria te convidar a vir à frente, aceitar Jesus. Se tem alguém, dá um Padre, sinal. teu nome, Jesus. Volte para o Rei da Glória. Eu queria convidar as pessoas que precisam de cura nessa noite, que precisam de cura na alma, cura no espírito, que precisam da intervenção desse Rei nessa noite. É encerramento de campanha. Nós estamos aqui encerrando essa campanha. É o momento de encerramento. O nosso prazer é estar na presença desse Rei. Aleluia, Jesus. O Obrigado. nosso momento agora é adorar esse Rei dos Reis. Olha só. Verdade. Eita glória! Erevanagaço. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Eu não sei onde você está nesse momento, onde está teu pensamento, tua cabeça, tua mente. Obrigado, Jesus. Eu não sei porque você fez essa campanha, mas a campanha de cura e libertação. O Rei dos Reis chegou nesse lugar, nessa noite está aqui. Ele quer te curar nessa noite, nesse lugar. Quer curar a tua alma, o teu íntimo, o teu interior. Existem muitos reis que fizeram história, mas essa é a própria história. Você que quer a cura na sua vida, nós vamos orar por você. Coloque a mão sobre o seu problema, a sua dificuldade, a sua doença agora, nesse momento. Coloque a mão. Se a senhora está voltando para Jesus, ou quer uma cura sobre cura. Irmão, se você quer uma cura, venha para Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar, queridos. Você que está procurando, que precisa vir para frente. A campanha vai ser encerrada. É o último dia de campanha. A próxima campanha qual que é, pastor? Porta de salvação. Porta da salvação. É a porta da salvação, nós pregamos essa noite também. Oh, Jesus. Oh, Deus de mistério e de poder. Nós vamos orar aqui no altar. Os pastores vão estar ungindo vocês vão estar clamando comigo nessa noite. O Rei da Glória já desceu nesse recinto. Ele já está aqui desde quando chegamos. Ele está aqui, a sua presença chegou nesse lugar desde que o primeiro santo colocou o pé aqui dentro, quando essa reunião foi marcada. Eu não sei se a tua alma tem clamado, tem gemido, tem pedido por ajuda, por socorro, mas nós vamos orar agora e Deus vai entrar com providência. Rei da Glória, arquiteto do universo, Todo-Poderoso, que fez os céus e fez a terra, coloque a mão sobre a sua doença, o seu problema agora. Querido Deus e eterno Pai, os pastores vão estar ungindo vocês, vão estar orando, colocando a mão sobre, terminando sobre a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, entra com providência, Jesus. Os teus filhos vieram, ó Pai. Os teus filhos vieram, Pai, para receber a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção do milagre, a bênção, Senhor, que vão levar para suas casas. O céu está aberto nesse lugar, a glória está descendo aqui nesse lugar, os sinais estão começando a acontecer nesse lugar, pessoas estão sendo curadas agora no nome de Jesus nesse lugar. O Rei da Glória está aqui, o Rei dos Reis chegou nessa reunião. Rei da Glória, entra com providência, Rei da Glória. Eu não sei se a doença é mental, se é psicológica, se é depressão profunda, que qualquer tipo de depressão que seja, sai no nome de Jesus. Eu não sei se a doença é no corpo, se é câncer, seja o que for, do alto da cabeça, a planta dos pés, o Senhor vai curando, o Senhor vai libertando, vai curando, o Senhor libertando, vai purificando, trazendo cura, trazendo transformação do alto da cabeça à planta dos pés. No nome de Jesus seja curado, para a honra e para a glória daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. O que é ligado na terra, nós ligamos os céus em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Seja quebrado em nome de Jesus todo mal, todo levante, toda obra de macumba, todo laço, seja quebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, seja quebrado. Oh glória! Dê um abraço, e que der do seu lado, dê um abraço. Abraço que der do seu lado nesse momento, dê um abraço de amor, de carinho. O Rei da Glória está nesse lugar. Esse lugar virou um lugar de encontro, lugar de harmonia. Abraço e diga que você ama no nome de Jesus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Amados, estamos encerrando nosso culto e nossa campanha também. Quem crê que você foi